Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Eu quero, juntamente com a igreja, já está lendo, irmãos, Isaías 43. Glória a Deus. Nós vamos ler Isaías 43. Se alguma coisa eu não esquecer de alguma. Isaías 43, do 1 até o versos 4. A palavra do Senhor vem nos dizendo. O título é: Só Deus resgata Israel. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, não serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Te dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Enquanto fosses precioso aos meus olhos, também fosse glorificado, e eu te amei pelo que dei, os homens por ti e os povos pela tua alma. Amém? E a igreja pode sentar no nome glorioso do Senhor. Glória a Deus. Quando nós olhamos essa palavra, aí nós podemos ter a plena certeza e convicção do grande amor de Deus. O amor salvador, o amor resgatador, a qual todos nós, irmãos, éramos condenados à morte eterna, ao inferno eterno. Aí o Deus de todo amor, a qual ele diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que morresse, para nos salvar, para nos resgatar da perdição, para nos dar um nome. E nós somos filhos dele. E quando eu olho aqui, que eu vejo que no capítulo 43 primeiro, eu me lembro ali, e todos conhecem a passagem ali de Jacó. Jacó, e Deus do ventre da mamãe, já era uma briga medonha. Pensa, estava dentro do ventre, já estava brigando os dois irmãos. Nem sabiam falar, mas já estavam em guerra ali dentro, as duas nações. Imagina depois que nasceu esses dois. Como que foi o negócio? Foi difícil. Mas aí Jacó, ele teve, irmãos, estou dentro do texto, Jacó, ele teve tantos problemas, que ele teve que deixar sua família. Teve que deixar, ele saiu fugindo de casa. A gente vê tanta história, né? Eu fugi de casa aos meus 12 anos, eu saí de casa aos meus 18, e nunca mais voltei. Mas Jacó, ele saiu. Mas o Senhor tinha um propósito em toda aquela situação, o Senhor tinha algo a realizar. Eu quero dizer nessa noite, em toda situação, o Senhor tem algo a realizar em nosso meio, em nossa vida. Glória a Deus. E depois de algum tempo, ele vai ali para a casa ali de Labão, e Jacó olha para aquela moça bonita chamada Raquel. E o primeiro olhar, ele já pensou, não, essa será a minha esposa. A Bíblia diz que do homem são os planos, mas a última palavra ainda é dele.
E Jacó fez um plano, e Jacó fez um trato com Labão, e Jacó trabalhou pelaquela moça durante 7 anos. Mas não era plano de Deus e não aconteceu. Foi Léia. Quando não está no plano, irmão, a gente trabalha mais. É dobrado. Quando não está no plano, a gente trabalha mais. Não estava no plano, tá. Volta ele, faz mais um trato de mais 7 anos para casar com Raquel. E se casa. A vida ali de Jacó não tinha sido fácil. Até que ele resolve voltar. E pelo caminho, Jacó, ele manda mensageiro avisando seu irmão Esaú que ele estava voltando, estava com gado, com bastante coisa. E Esaú manda uma resposta: eu estou indo ao seu encontro. Pensa o homem que temeu. Jacó já ficou com medo. Nessa noite foi falar para nós não temer, para nós se esforçar. Foi falado aqui nesta noite, neste lugar. Aleluia. E quando Jacó ele temeu, ele foi pela estrada com suas mulheres, suas 2 mulheres, seus filhos, 11 filhos ali na caminhada, e lá vai Jacó. Chegou certo tempo, Jacó disse: espera aí, o negócio agora é eu sozinho. Deixou o povo um pouquinho de lado e foi buscar ao Senhor. Mas que busca é essa? Que Jacó ele passou a lutar com o anjo, porque ele almejava uma grande vitória. Tem negócio que é sozinho, tem negócio que a família fica um pouquinho de lado, porque é nós e o papai. E ali Jacó se pôs diante ali, e ele começa, a Bíblia relata em Gênesis 32 que Jacó estava lutando com o anjo, e ele não deixava o anjo ir embora. Sabe o que chama isso? Perseverar naquilo que eu almejo, perseverar naquilo que eu desejo da parte do Senhor. E quando Jacó está ali lutando com o anjo pede para ir embora e diz assim: solta, porque eu preciso ir embora. Que negócio é esse, me prendendo aqui? Aí Jacó diz para o anjo: eu não te solto enquanto tu não entregares a minha bênção. Glória a Deus. Jacó segurou o anjo e disse que não soltaria. Então, igreja, vamos perseverar naquilo que desejamos do Senhor. Não vamos desistir. É meia horinha, já estou desistindo. 5 minutos já passou. Se é 3 dias, 4 dias de oração, não vi nenhum sinal, não vou mais orar e não vou mais enjoar. Continua, porque Deus tem vitória. Aleluia. Glória a Deus. E dali o anjo pergunta: qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. A partir de hoje, você não chamará mais Jacó. A partir de hoje, tu chamarás Israel, povo eleito de Deus. Naquele momento, a identidade de Jacó foi mudada, mas foi mudada juntamente com a bênção, porque o Senhor havia mudado o nome de Jacó para Israel. E aí a gente olha aqui, né? O Senhor que te formou, o Senhor que te criou, ó Jacó, ó Israel. Até o presente momento ele era aquele Jacó. Desse momento ele já não era mais o Jacó. Ele já era um povo separado, escolhido, era Israel de Deus. Era aquele povo de Deus, era algo diferente. E aí Deus, como resgatador de Israel, ele é fiel na promessa. Ele é fiel. Aí nós vamos olhar que o Senhor vê que o povo estava, a Bíblia diz
chamou pelo nome. E quando passarem pelas águas, olha bem, quando passares pelas águas. Tem gente que tem medo de água, né? Eu mesmo sou uma. Negócio de água não é muito comigo, não. Eu passarei contigo. E ali nós vamos lembrar que o Senhor vai lá e chama Moisés para tirar aquele povo do Egito. Todos conhecem que o povo pelejou ali, porque o Senhor estava e o Senhor fala a Moisés que tinha ouvido o clamor daquele povo lá no Egito. E o Senhor envia Moisés para tirar aquele povo do Egito. E do meio de tanta peleja, do meio de tanta luta, eu quero dizer que o Senhor, Ele é fiel, igreja. E quando o Senhor diz assim, quando passarem pelas águas, aí eu fico imaginando no meio de todos aqueles sinais que o Senhor realizou ali para retirar aquele povo do Egito, chegou em certa caminhada, depois da morte de todos os primogênitos da época, o povo, Faraó fala, vou deixar esse povo ir. Mas Faraó começa a perseguição novamente. E quando o povo de Israel pensa que está tudo bem, que o Senhor já havia dado vitória, que eles olham para trás, lá está o exército de Faraó. Mas quando eles olham na frente, existe um mar. Fazer o quê? Alguém diz assim, nós vamos morrer nesse caminhado. Nós não vamos aguentar. Aqui chegou o fim de tudo. Eu quero dizer, se você olhou para trás, tem perseguição. Se você olhou para trás, tem luta. Mas se você olhou para frente e você viu que não tem saída, igual o povo olhou, não havia saída, não tinha caminho, existia muita água na frente. Aí vamos lembrar, fiel é aquele que prometeu. Se passares pelas águas, eu passarei contigo. E Moisés, olhando aquela situação, e o povo tudo já se preparando para a morte, porque o jeito era morrer na visão humana. O Senhor nos tirou de lá, vai fazer nós morrer aqui. O Senhor, quando Ele tira, Ele não tira para matar. Ele tira para nos dar experiência de vida. E quando a situação fica difícil, Ele está nos ensinando a obter uma grande vitória. E quando Moisés, ele olha para aquele povo atrás, exército de Faraó inteiro, e ele vê aquele mar, Moisés, ele clama ao Senhor ali. Moisés, ele clama. E o Senhor, ele olha para Moisés e ele diz, Moisés, por que clamas a mim? Você tem um instrumento nas tuas mãos, Moisés. Toque nas águas. Eu quero dizer, está difícil a situação. Toque nas águas. Tu tem um instrumento. Você é um instrumento de Deus na terra. Que pode abrir qualquer porta. Pode abrir o mar. E pode fazer você passar no mar seco. Glória a Deus. E a Bíblia nos relata que quando Moisés toca as águas, irmãos, o mar se abriu. O Senhor esteve com eles no meio da água. O mar se abriu pela noite toda. E aquele povo, eles passaram a seco, glorificando o nome do Senhor. E a palavra vai dizer que quando o exército de Faraó se adentra
Isaías 43. Quando passares pelas águas, quando passarem pelas águas, lembre-se bem, o Senhor é passar por perigo, é passar por perseguição, mas é fiel aquele que te prometeu a vitória. Nós não podemos, irmãos, olhar e desanimar no primeiro obstáculo que vem, no primeiro obstáculo que aparece. Nós não podemos desanimar, nós podemos caminhar, ter a certeza, ter a convicção que a vitória, ela vem do Senhor que fez os céus e a terra. E a palavra diz que Ele é fiel em suas promessas. E quando eu olho para essa palavra e que eu começo a ver que se passares pelo fogo, não te queimarão, nem chama alguma arderá. Temos experiência na Bíblia. É interessante que tudo tem na Bíblia, irmãos. Aí você vai ver lá, quando Nabucodonosor, ele faz aquela estátua alta, e ele convoca todas as nações, que quando ouvisse o toque da música, o pífaro se prostrasse até aquela imagem. Eu quero dizer para a igreja, eu não creio que só estava Sadraque, Mesaque, Abednego ali, Daniel. Eu creio que tinha muito mais servo de Deus naquele lugar. Eu creio que teve gente que se dobrou. Teve gente que se prostrou. Hoje tem um monte de gente aí se prostrando a qualquer ameaça. Hoje tem um monte de gente se prostrando por uma porta de emprego, por uma cesta básica, se prostrando a qualquer um. Mas esses três fizeram a diferença lá em Babilônia, mesmo estando em cativeiro. Ali, Nabucodonosor levanta aquela estátua. E o povo tinha que se dobrar naquela estátua. E tinha gente observando, como não é diferente nos dias de hoje, vendo quem não ia se prostrar. Quem não ia se prostrar. E de repente alguém olha e vê 3 moços, judeus ainda, hein? Como diz, tem 3 crentes ali, ó, que não está se prostrando não, viu? Tem 3 crentes ali que não está se importando com a sua estátua não, viu, rei? Tem 3 crentes ali que não faz caso dos seus deuses não. É esse crente que vai morar no céu. Porque não se prostra a qualquer imagem, não se prostra a qualquer coisa, não troca o prato, a sua benignidade por um prato de lentilha. Quantos estão trocando? Quantos estão deixando? Aleluia! E ali, o rei Nabucodonosor, pensa uma pessoa irada nessa hora. Muita raiva. Mas Nabucodonosor pensou bem e falou, peraí, vou chamar eles de novo. Chamou os 3 novamente e falou para eles assim, vocês não estão fazendo caso de se prostrar? Mas na hora que vocês ouvirem, eu creio que vocês não estão surdos, eu creio que vocês estão entendidos, na hora que vocês ouvirem, vocês se prostram. Na hora que vocês ouvirem a buzina tocar, vocês se prostram. Mas o interessante foi a resposta desses homens de Deus. Porque vocês, se vocês não se prostrarem, vocês não vão escapar da minha mão. Assim diz
aqueles homens cheios da graça, crente lavado para morar no céu. Olha para Nabucodonosor, pensa. Ah, rei, nós não fazemos caso disso não. Tem um Deus lá no céu, que esse Deus, Ele vai nos livrar da tua mão. Eu quero dizer nesta noite, o Senhor dos Exércitos, mesmo que prepararam, mesmo que quiseram que você fizesse a vontade dEle, mas você não quis, o Senhor diz, é eu que livro da mão, é eu que dou o livramento, é eu que guardo, é eu que livro. Assim, irmãos, é testificar. O meu Senhor, Ele me livrará. O meu Senhor me dará um grande livramento. E é das suas mãos que Ele está me dando esse livramento. É quando o adversário se levanta, o Senhor se levanta para dar um grande livramento para a igreja na terra. Eu creio que é noite de livramento para a igreja do Senhor na terra. Mesmo que alguém diz, não vai prevalecer o evangelho, não é proibido, não, as mãos do Senhor nos livrará. Glória a Deus. O Senhor é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus. E novamente é tocado, e novamente é convocado aquele povo a se prostrar à imagem de Nabucodonosor. Mas aí, novamente, 3 rapazes não se dobraram. Peraí, eles não se dobraram. A ira de Nabucodonosor foi grande. Pode aquecer a fornalha 7 vezes mais. E quando aqueceram a fornalha, os que estavam próximos morreram torrados. Irmãos, eu falando nesse negócio de fornalha, eu me lembrei uma coisa. Meu pai, ele trabalhou, há muitos anos atrás, ele trabalhava ali, onde é Gerdau, era Fiel, era uma metalúrgica. E lá tinha uns caldeirão. E meu pai, ele fala que se alguém se deslizasse, caísse lá dentro, você não reconhecia mais, estava pequenininho. E acontecia vários acidentes nessa época ali. Muitos até morreram nesse caldeirão que tinha naquela empresa, que hoje é Gerdau, hoje não é mais. E eu me lembro, você imagina um homem que pega uma fornalha e ele aquece ela 7 vezes mais. Porque ele falou, eu quero saber e eu quero ver 7 vezes mais quem é que vai poder livrar esses 3. Os homens que jogaram eles dentro da fornalha não sobreviveram. Mas Nabucodonosor, esperando que já estavam todos mortos, ele se levanta e ele ora. E Deus é tão lindo, Ele é tão poderoso, Ele é tão fiel, que Ele abre a visão de Nabucodonosor, e Ele permite que aquele homem veja o 4º homem dentro daquela fornalha, porque Ele é Deus. E quando Ele olha, que Ele vê que dentro daquela fornalha não estava só 3, mas tinha o 4º homem. E esse 4º homem tinha um semblante diferente. Nesta noite está passando pelo fogo, mas o Senhor está passando contigo. O 4º homem da fornalha está aí com você. Mas não vai ferir. Mas não vai ferir, não vai te machucar. Irmãos, saíram sangue ileso daquela fornalha.
E aí a gente olha aqui para essa palavra de Isaías 43 e a gente vê o quanto Deus é fiel em suas palavras. Se passares pelas águas, se passares pelo fogo, o Senhor está falando de um cuidado todo especial. O Senhor está falando, olha, vocês são participantes do reino do céu. Eu tenho um compromisso do cuidado com a vida de cada um da minha igreja. E alguém tem medo, irmãos? Eu vi esses dias dizendo que já não pode mais expulsar nada. Não se pode mais expulsar. Enquanto nós não podemos expulsar, vamos no jejum e na oração. Que mesmo sem levantar nossas mãos, o demônio vai sair, ele vai cair por terra e a igreja vai continuar testificando que o Senhor é fiel e que o Senhor é o que zela pelo povo dele na terra. Glória a Deus. E quando nós falamos desse resgate, irmão, nós pensamos que o Senhor, Ele chama-nos, Ele chama para uma grande responsabilidade na terra. Porque quando o Senhor chama aqui pelo nome, nós podemos olhar que quando o Senhor chamou ali também a Jeremias pelo nome, o Senhor chamou a Jeremias e disse a Jeremias, eu te chamei como profeta das nações. Então Jeremias tinha um chamado específico, chamei como profeta de uma grande nação. Mas como nós somos falhos, Jeremias olha para o Senhor e diz, o Senhor não mandou nenhum profeta falar com Jeremias, não, o Senhor foi próprio falar com Jeremias. E Jeremias naquele diálogo disse, Senhor, eu sou uma criança, não sei falar. Ah, Jeremias, não diga que tu és uma criança, não, porque eu te conheci foi antes. E o Senhor toca na boca de Jeremias. E o Senhor faz dele um grande profeta na terra. Nesta noite, o Senhor está levantando homens e mulheres de Deus neste lugar, com ousadia do Espírito dele, para não temer as adversidades desta vida, os levantes deste tempo, mas para saber que fiel é o Senhor. E a igreja é edificada no nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Quando ele foi para aquela cruz e quando ele derramou o sangue dele naquela cruz, ele estava vencendo o inferno para nos dar um reino de glória na terra. Aleluia. Glória a Deus. Foi lá naquela cruz. E muitas das vezes, irmão, nós olhamos assim. Não existe lei melhor do que as que estão aqui. O homem pode tentar de tudo, mas o que está aqui não tem como ser mudado. O que já foi feito não tem como fazer de novo. O Senhor, Ele já passou por um processo de cruz pela igreja. O Senhor já tomou a chave, já está com Ele. Não tem como mudar os planos de Deus na terra, igreja. Nós muitas das vezes achamos tantas coisas, tanta dificuldade. E ontem eu me lembrando, eu assisti uma reportagem onde, eu esqueci o nome do país, gente, que pegou fogo, queimou tudo. Só ficou a casa da mulher e a igreja que era pegada. Gente, coisa tremenda. Para a gente que assiste o jornal de um negócio desse, fala assim, Jesus é o Senhor purinho livrando, é o Senhor purinho guardando. A igreja não foi destruída e nenhuma casa, irmão. Onde eu vi isso no jornal, o homem testificando isso. Só sobrou a igreja e uma casa de uma senhora. E eu comecei a pensar, é porque é serva de Deus. Então eu quero dizer, o Senhor
chamada para vencer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lá em Apocalipse diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Lá em Apocalipse diz que nós vamos ter um novo nome. É porque eu estou vendo aqui que Jacó passou a ser Israel, né? Ninguém antes sabia que ele ia ser um Israel. Mas naquele momento ele passou a ser Israel. E em Apocalipse também diz que nós vamos receber um novo nome, a qual ninguém saberá, só o que receber. Então nesta noite tem um novo nome, tem uma nova história para a igreja na terra. Alguém está pensando que tudo é o fim? Quando Nabucodonosor levantou aquela imagem, estava achando que era o fim. Ainda existia fiéis na terra. Eu posso dizer, Sadraque, Mesaque, Abednego 3. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, enquanto o Espírito Santo estiver ainda, a igreja é vitoriosa. Por isso não vamos desanimar devido o que tem acontecido, devido os levantes, devido às perseguições, às lutas dia a dia no nosso lar. Nós vamos olhar que isso ainda é pequeno, irmão. Pensa bem, você ter uma ideia, imaginar que só o Senhor pode, você testificar, só o Senhor pode, Rei, nos livrar da sua mão. É uma certeza e convicção de que Deus é poderoso. É isso que nós precisamos ter. Quando o inimigo chega e diz assim: olha, eu vou acabar com a sua vida, eu vou acabar com a sua família, você não vai prosperar. Aí você levanta com a voz de cristão, com a boca cheia de glória a Deus e diz: eu já venci, em nome de Jesus, a minha família e a minha casa é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Mas às vezes nós abaixamos e desanimamos. Ai, é verdade. Ai, porque eu sei que eu não consigo isso, que eu não consigo, em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, no nosso nome, no nome de qualquer coisa aí, nós não vamos conseguir nada. Mas quando nós se dobrar e falar: Senhor, eu sei que eu não posso, mas tudo pode. Aí ele entra. E essa mensagem de Isaías 43 é a mensagem que eu quero deixar para a igreja. O cuidado de Deus é em toda circunstância na nossa vida. Glória a Deus. A gente fica tão feliz, irmãos, que a gente, quando Deus nos dá uma bênção, uma vitória, mas não sabe o quanto passou lá na frente, lá atrás, para poder obter essa vitória. Tem gente passando pelo fogo, tem gente passando pelas águas. Passar pelas águas, vem um perseguidor atrás, na frente não tem saída. Aí o Senhor fala: peraí, eu ainda tenho uma esperança para o seu coração. Eu ainda sou o Deus que te escolhi. Eu ainda sou o Deus que te chamei. Eu ainda sou o Deus fiel com a sua vida. Pode projetar e contra a sua vida, pode armar laço contra a sua vida, pode levantar-se tempestade contra a sua vida, mas eu continuo sendo fiel. E nessa mesma palavra, no capítulo 43, no verso de número 3, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem vai impedir? Ninguém vai impedir o agir de Deus na sua vida, porque eu sou Deus, e assim é Ele que diz na igreja. E
tirar um bebê da mão de uma mãe. A gente pode tirar alguém de uma casa, chegar lá e eu quero que você saia pronto e colocar os móveis na rua. Mas se está nas mãos do Senhor, irmão, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. O que está nas mãos dele, está na mão dele. E nesta noite o Senhor está operando em situações para que você saiba que Ele é Deus. E Ele é Deus de vitória. Quando nós colocamos-nos diante de Deus, Ele faz coisas, irmãos, que nós nem esperamos. E nesta noite Ele está surpreendendo o crente aqui. Nesta noite o Senhor está surpreendendo a sua vida. Pode ter ido lá, espiado, olhado e falado, mas aquele povo continua com o mesmo barulho. Eu ainda não consegui calar aquele povo. Pode tentar, porque tentaram. Atentaram contra a vida desses três: Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora é o fim. Quantos estavam querendo assistir? Somente os tiçãozinhos saindo deles lá de dentro daquela fornalha. Quando olharam, viram que saiu ileso. Eles ocuparam os melhores cargos que Nabucodonosor deu, honrando aqueles homens, pelo nosso Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel. Quando o adversário achar que já derrotou, que já conseguiu tudo o que queria, o Senhor te levanta e te faz mais que vencedor, e faz contemplar a vitória e saber que Ele é o Deus poderoso, e que operando Ele, ninguém vai impedir o operar dele. Glória a Deus. Então, nesta noite, igreja, creia somente. O Senhor, Ele está operando de uma maneira tremenda. O Senhor está fazendo coisas que parece impossível. Mas o impossível é para nós. Impossível é para mim e para a igreja. Mas o possível é para o Senhor. Porque a Bíblia diz que apóstolo Paulo que diz, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se você crê que o Senhor está nas mãos do Senhor, que o Senhor está operando o milagre, Ele está operando o milagre. E Ele vai surpreender crente neste lugar. Ele vai surpreender crente neste lugar. Ele vai tirar do lugar, Ele vai colocar no outro decovanébia, Ele vai pôr uma chave, mas Ele vai dar a vitória e Ele vai exaltar, porque do meio deste vento Ele está com você, do meio desta peleja Ele está pelejando por você, porque nesta noite o Senhor está falando do cuidado dEle. Irmãos, e o interessante é que do meio dessa mensagem eu quero contar um breve testemunho. Eu estava ali com a irmã Glorinha ali, a gente fez até 40 dias nos dias que eu podia ir, a gente ficava. Aí ela, 30 dias, ela falou assim: irmãos, agora 30 dias nós oramos e mais 10 nós vamos agradecer. Aí imagina 10 dias quem apareceu lá. Pedro, Tiago e João. Estava uma multidão, de repente chegou, sentiu aí para ela, falei assim: irmã Glorinha, estava na história do cego? Aqueles 10? Veio só um, os 9 ficou aonde? Aí que os 9 receberam vitória. Eu falei: é verdade. Nós ainda não recebemos, nós vamos ainda continuar glorificando. E nós estávamos só no agradecimento. E chegou certo momento que ela olhou assim, ela falou para mim, estava só eu e ela, viu, irmãos? Nos 10 dias de agradecimento. Aí ela olhou assim, falou para mim assim, eu estava assim, agradecendo, falou assim: é só agradecer, viu, irmão? Eu falei: estou só agradecendo. E aí daqui a pouco ela me chama, vem cá, irmão.
eu estou vendo um homem aqui muito grande, eu vejo ele com um baú, eu vejo uma providência. E ele fala para a irmã fazer assim, que tem uma providência. Eu amei, fiz assim, recebi a minha providência. Passou, nós acabamos os 40 dias de campanha no monte. E ali estava eu e minha filha desempregada. Aí daqui a pouco a minha filha assim, ai mãe, tal lugar me chamou para poder fazer uma entrevista. Aí ela foi lá fazer entrevista. Aí ela chegou e falou assim, eu falei, Eliane, minha filha, pelo amor de Deus, são quarta-feira. Se tem alguma coisa para eles te chamar, vai ser segunda. Segunda, porque não vão chamar você agora no meio de semana. Tá certo. Aí passou, chegou segunda-feira, aí ela me falou, eu tenho certeza que essa vaca é minha. Eu falei, amém. Aí chegou segunda-feira, ela falou assim, mãe, acredita? Eu falei, o quê? Não me ligaram? Eu falei, minha filha, esse negócio é meio enroladinho mesmo. Mas creio. Aí quando foi terça, quarta, quinta-feira, ela me liga, uma alegria. Ô mãe, você sabia que eu vou fazer uma entrevista agora com a chefe geral lá? Falei, então tá. Aí foi. Aí ela chegou aí e falou assim, mãe, já começo a trabalhar nessa segunda. Para a glória do nome do Senhor. Irmão, é o cuidado de Deus. Mas sabe por quê? Porque ela estava preocupada, porque ela tinha aberto um CNPJ, e se ela com esse CNPJ, ela não ia receber seguro-desemprego, então ela ia ficar totalmente sem salário mesmo. Mas eu lá orando, caladinha no meu cantinho, buscando. E essa campanha da irmã Glorinha, ela também tinha proposta de porta aberta para os filhos, e eu também. E terminou a campanha, irmão, Deus já deu vitória. Segunda-feira minha filha está empregada. Isso chama-se cuidado do mestre, cuidado de Deus, resposta de Deus, porque Ele é o que cuida de nós. E quando Ele está operando, irmãos, Ele confunde muita coisa, a gente passa por muita coisa. Não nos vamos confundir que é o inimigo, é o Senhor preparando a nossa vitória. Às vezes nós confundimos o negócio e achamos que o inimigo está agindo, hein? Não é. É o Senhor preparando a sua vitória. E o Senhor está preparando vitória aí. Quando acontecer um negócio adverso, não é você não, inimigo. É o meu Jesus preparando a minha vitória. É assim que tem que falar, amém? Assim eu agradeço a oportunidade. E sou carente das suas. Igreja, vamos colocar de pé, vamos orar, vamos ministrar sobre as nossas vidas os cuidados de Deus, a bênção, a porta aberta, a causa na justiça, o juiz, o advogado lá. Não é Satanás está embaraçando, não. É o Senhor preparando o melhor. Às vezes o Senhor está mudando o negócio para dar uma bênção maior. E às vezes, é verdade. Às vezes o homem está lá endurecido, né? Não quer assinar o papel de jeito nenhum, seu juiz. Ele tem poder na mão, mas o Senhor tem poder sobre a vida dele, papel, qualquer coisa, e é Ele que assina, é Ele que dá vitória. Então, quando achar que é o inimigo, olha bem e fala assim, olha aqui, camarada, você não está mexendo nesse negócio aí, não? Sabe por causa do quê? Aí gosta Sadraque e Mesaque. Rei, preocupa não, viu? É o Senhor que está no negócio aí para me dar a vitória, viu? Você está sendo só um instrumento para embaraçar, mas eu já tomei a minha vitória. Toma posse nessa noite daquela justiça, do papel, da vitória, da reforma, de Cované, Pianagai, da mudança, da providência chegando, porque Deus é providência, de Cované. Vamos agradecer o Senhor. Senhor, amado mestre, aqui está a tua igreja, no nome do Senhor dos Exércitos, quero ministrar sobre essa igreja, sobre a casa do Senhor, a bênção, a vitória, entra no papel, entra dentro do lar, entra no casamento, de Covanépia, entra na porta de emprego, papai querido eterno, visita a saúde nesta noite, dá a bênção, dá a vitória para a tua igreja, porque nós somos mais
E as palmas glorificam o nome santo do Senhor. E é de lá que vem o nosso socorro, aleluia. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Saudeis uns aos outros com a paz do Senhor. Deus não dá prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar.